Shalom, meus irmãos. Vamos dar uma pincelada na Parashá Vaierá. E essa Parashá significa e mostrou-se. Por quê? Porque ela começa dizendo que o Eterno apareceu-lhe o Eterno junto a Eloné. Essa Parashá, obviamente, vai retratar a vida de Avraham. Então ali você vai conectar muitos dos eventos, dos maiores eventos da vida do patriarca, como a circuncisão, o nascimento de Isaac, o exílio de Agar e Ismael, a Akeidá de Isaac, o sacrifício de Isaac. E você vai ter também, no meio desses eventos, a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra e a intercessão do pai Avraham pelos justos que poderiam estar ali naquela cidade que seria destruída. Então o que a gente vai ver nessa paraxá é que quando o Eterno se manifesta, ele, vindo ao mundo físico, ele traz bênçãos para aqueles que estão aptos a serem abençoados, mas ele também vai trazer o juízo, né? E há uma relação, que a gente chama uma relação comparativa de Avraham com a cidade de Sodoma e Gomorra. E essa paraxá vai também nos mostrar, né, que a promessa do Eterno para Avraham, ela inclui toda a humanidade, né? Ali estava o início de um pacto, de uma aliança, que ia transformar todos os descendentes de Avraham, e não só os descendentes de Avraham, porque os descendentes são guardiões dessa aliança. Mas o projeto do Eterno, com essa aliança, era que todas as famílias da terra fossem abençoadas através de Avraham e de sua descendência. Então a gente vai ver, por exemplo, não nessa paraxá, mas você vai poder verificar aí na sua Torá o texto de Deuteronômio 32, verso 2 em diante, que o Eterno diz o seguinte, que a palavra dele, que a sua doutrina caia como chuva. E como que é a chuva? Quando a chuva cai, ela vai molhar toda uma cidade, ela vai molhar todo um estado, né? Então, ou seja, a chuva cai em benefício de todos, a chuva cai em prol de todos, e para que todos sejam atingidos, né? Todos sejam beneficiados. Então, a aliança que o Eterno faz com Abraão, ela também traz esse mesmo objetivo, de que todos sejam beneficiados, de que todos sejam impactados pela aliança. Apareceu-lhe o Eterno junto a Eloné. Então essa paraxá vai começar falando que o Eterno apareceu, e o comentário que eu trouxe é sobre uma citação de Maimônides, e Maimônides ele diz que, segundo seu conceito, que o Eterno é incorpóreo, tá? Nós não concordamos, lógico, com esse conceito de Maimônides. Por quê? Porque desde o princípio, quando o Eterno cria todas as coisas e cria o homem, ele cria o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Então o Eterno tem uma imagem e ele é semelhante a alguma coisa. Então eu não posso falar que ele é incorpóreo, porque eu estaria falando o contrário do que diz a Torá. Como homens somos imagem e semelhança do Eterno, então o Eterno não é incorpóreo, mas ele é invisível, são coisas totalmente diferentes, tá? E você vai ter algumas expressões que a gente vai dar uma olhadinha, mas basicamente, meus irmãos, essa tese de Maimônides, né, esse conceito de Maimônides de que o Eterno é incorpóreo, ele não tem nenhum texto bíblico para se apoiar. Então Maimônides criou essa teoria do Eterno ser incorpóreo sem usar nenhum texto da Torá e sem usar nenhum texto do Tanar. E na Brit Hadashah, que ele não usaria, né, nós também não encontramos nada que diga que o Eterno é incorpóreo, mas nós temos vários textos dizendo que ele é o Deus invisível. Agora, não é porque ele é invisível, eu não estou vendo ele, que ele não possa ser visto. E a Torá vai dizer que ele pode ser visto. Então essa paraxá, ela começa falando justamente isso. Apareceu-lhe o Eterno junto a Eloné. Então aparecem aqueles 3 homens, sendo que 2 eram anjos, que são os 2 anjos que descem
para a cidade de Sodoma e Gomorra, e a outra pessoa que estava ali era o próprio Eterno. Por quê? Se você olhar no texto hebraico, você vai encontrar ali o tetragrama, que é o nome do Eterno. Então ali estava o próprio Eterno, e não um anjo, não um malar, e não um representante do Eterno, nem nada disso. Era o Eterno se manifestando, porque ele é o Deus do impossível e ele faz aquilo que ele quiser, e não há nada que ele não possa fazer. Tá? Nós temos expressões na Torá, por exemplo, quando você vai ver em Êxodo 33, né, dizendo que Moisés via o Eterno face a face, quando ele entrava ali na tenda. Agora, isso sim é uma colocação figurativa, tá bom? É como se eu estivesse dizendo assim, Moshe via o Eterno intimamente, como uma pessoa que fala com outra pessoa cara a cara. Mas não quer dizer que ele estava vendo a face do Eterno, porque mesmo ali em Êxodo 33, né, você vai ver o texto que fala assim, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Agora, vamos voltar lá para Maimônides. Então o Eterno tem face, ele não é incorpóreo. Então, se a Torá está falando, se o Eterno está falando na Torá, não verá a minha face, então como eu vou falar que o Eterno é incorpóreo? Ele tem face, tá certo? Sem querer aprofundar muito nessa questão, né? Se Adão tinha umbigo, né? Se Eva tinha, você vai ver nos textos de João o seguinte, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim, eu em vós. Então existe uma relação dessa questão do ser invisível. Então o próprio Senhor Yeshua, ele fala, olha, vocês estão me vendo agora, mas vai chegar um tempo, ainda um pouco, e não me vereis mais. O mundo já não vai me ver mais. Mas vocês irão me ver. Por quê? Porque eu estou no Pai e vocês estão em mim e eu estou em vós. Então você vai ver, bem evidente, né, que nós temos agora uma relação, né, onde Yeshua não estará mais entre as pessoas e essas pessoas não o verão, mas agora ele estará nas pessoas, dentro das pessoas. Então você tem uma relação de uma presença invisível, tá bom? Do nosso Senhor Yeshua, e que eu diria que é até melhor do que uma presença visível, tá bom? Porque nós temos agora Yeshua vivendo dentro de nós. Então, é como se eu pudesse dizer o seguinte, nós temos uma forma de conhecer ao Eterno mais intimamente, né? Depois da morte e ressurreição de Mashiach. E eu diria também que isso é uma forma de conhecer o Eterno que os homens não conheceram antes, tá bom? Mas voltando lá para a questão, né, do Eterno ser incorpóreo ou não ser incorpóreo, você vai ter textos, e abra aí comigo, se você tiver com a sua Bíblia aí pertinho. Você pode abrir, por exemplo, Êxodo 24, verso 10. E ali, eu não vou ler o texto aqui para não ficar muito longo, mas ali você vai ler o seguinte, que estava Moisés, Arão, Nadab e Abiú, 4 pessoas. Moisés, Arão e os filhos de Arão. E mais 70 homens, tá, de Israel estavam ali. E esses 74 homens viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés, ele tem pés? Tem. Debaixo dos seus pés havia como um pavimento de safira, e ele não levantou a sua mão para os filhos de Israel, claro, para condenar os filhos de Israel. Então ele tem mão? Não levantou a sua mão? Então ele tem mão, sim. E esse trecho, né, de Êxodo 24, verso 10, vai falar que esses homens viram ao Eterno enquanto comiam e bebiam, ou seja, ninguém estava jejuando, ninguém estava espiritualmente elevado
e aí acabaram vendo coisas que outras pessoas não veem. Não, nada disso. A Torá deixa claro que eles tiveram essa visão, que eles viram ao Deus de Israel, que apareceu para eles, e que eles viram isso enquanto comiam e bebiam. Tá bom? E também tem um trecho de Êxodo que eu acho muito especial, que você deveria ler aí, talvez na sua Bíblia, a versão da sua Bíblia não esteja escrito da forma como eu vou te falar, mas eu vou te contar como diz o texto da Torá. Então, se você abrir aí, Êxodo 33 e o verso 23, e antes disso, né, no contexto, pode abrir ali, do verso 21 até um pouco antes, você vai ver Moshe falando para o Eterno: Eterno, não passes de mim, se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui, e Senhor, eu quero te conhecer, né? E essa conversa de Moshe com o Eterno, o Eterno responde e fala assim: não, vem cá, existe ali um lugar junto à penha da rocha, eu vou te colocar ali, eu vou te proteger com a minha mão, e eu vou passar toda a minha bondade por você. E depois que eu passar toda a minha bondade, eu vou retirar a minha mão de você, vou me despir da minha glória, e aí a Torá fala: retirarei a minha glória, e quando eu tirar a minha glória, me despir da glória, então você verá as minhas costas, mas o meu rosto não será visto. Então é essa passagem que eu tinha mencionado agora há pouco, e ela diz isso. E é muito interessante, por quê? Porque essa passagem ela nos é muito familiar. Ela é muito familiar mesmo. Quem nós conhecemos que se despiu da sua glória, assumiu a forma de servo e morreu em nosso lugar? Mashiach, Yeshua. Agora, o Eterno na Torá, quer dizer, todo o judaísmo ortodoxo, tradicional, liberal, quem quer que seja, todos eles vão ler isso na Torá deles, que o Eterno se despiu da glória, retirou a glória dele, para que Moshe pudesse olhar para ele. Então, mais uma vez, a Torá está falando uma coisa diferente da tese de Maimônides, então não podemos nos apoiar na tese de Maimônides, porque sim, o Deus de Israel foi visto por 74 homens, foi visto por Moshe nesse momento tão especial, e ele retirou a glória dele, que isso é uma coisa completamente familiar com o que Yeshua faz, quando nós vemos que Yeshua é o próprio Eterno, então o Eterno, mais uma vez, em um outro momento, retira a glória dele, mas aí para vir como servo, assumindo a forma de servo, e não usurpando em ser Deus. E não há dois deuses, não há dois poderes nos céus, não há um deusão grande e um deusinho pequeno. Há um só Deus, este único Deus se despiu da glória para que Moisés pudesse olhar para ele, e ele também se despiu da glória para que ele pudesse vir ao mundo em forma de servo. E o que nós estamos vendo nessa paraxá? Vaierá, e mostrou-se. Nós estamos vendo que o Eterno veio a este mundo e entrou na tenda de Abraão e comeu a comida de Abraão e descansou debaixo de uma árvore. E isso é muito familiar, porque Yeshua veio ao mundo e viveu como homem. Então o Eterno pode fazer isso. A Torá diz que fez, tá bom? E eu estou mencionando esses pontos, pode não parecer muito importante, mas na verdade é muito importante. Por quê? Porque há linhas de judaísmo que dizem que é impossível o Eterno ter, que Yeshua fosse o Eterno, é impossível que ele tenha vindo como homem, é impossível que ele tenha morrido no madeiro. Não, mas não é impossível não, porque a Torá está me dizendo que o Eterno entrou na tenda de Abraão, conversou com Abraão, que o Eterno comeu a comida de Abraão. E ainda tem mais um ponto aqui, que é o capítulo 18, começo da paraxá, verso 18. E ali fala o seguinte, que Abraão serviu, né, aos anjos que estavam ali, ao Eterno, e que eles comeram, não estou com o texto aqui, mas eles comeram vitela, eles comeram carne e queijo, e leite, e manteiga, e derivados do leite. Então eu quero derrubar um dogma judaico,
porque isso não é mandamento da Torá, tá? Mas existe um dogma muito conhecido, é muito conhecido entre os judeus, que o judeu não pode comer carne com leite ou com queijo. Quem falou que não pode? Né? Na Torá nunca falou que não pode. Então eles criaram um dogma dizendo, judeu não come leite com queijo. Mas isso não está escrito, carne com queijo, desculpa. Isso não está escrito na Torá, nem em lugar nenhum. E ao contrário, o Eterno comeu aquela carne que Abraão preparou e comeu leite. Aí eles vão falar assim, não, mas ele comeu uma coisa de manhã e comeu outra coisa à tarde. Está escrito isso na Torá? Não está escrito isso na Torá. Né? E muito interessante o conceito que essa Torá traz. Por quê? Porque nós temos um conceito herdado pelo paganismo muito diferente do que é um anjo. O que é um anjo? Então, quando a gente fala em anjo, a gente só consegue imaginar aquele ser celestial, resplandecente, né? E nessa paraxá, o que a gente está vendo? Pode até ser assim, ok. Mas que quando um ser celestial desce ao plano terreno, né? Ele começa a experimentar o uso daquilo que está no nosso plano físico. Então, os anjos comem. Anjo come? Come. É o que a gente está vendo nessa paraxá. Jacó segurou o anjo, né? E quando Moshe subiu lá no Monte Sinai, ele também experimentou uma condição celestial, que foi uma condição de não comer, porque ele fica 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber. Sem comer, meus irmãos, se você ficar 40 dias sem comer, é muito arriscado de você morrer, tá bom? Mas se você ficar 40 dias sem beber, você vai morrer. Com certeza você irá morrer. Ninguém fica 40 dias sem beber, tá? Em 3 dias sem você beber, você já corre risco de vida, tá bom? Então você vê ali que Moshe, não só Moshe, mas quando Yeshua veio também, e ele ficou no deserto 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer e sem beber, que eles experimentaram então uma condição celestial. E aí a gente pode até arriscar a falar o seguinte, que quando os anjos vêm para o nosso plano físico, eles podem se alimentar daquilo, da mesma coisa que nós nos alimentamos. E quando nós estamos nos elevando a uma experiência espiritual, uma condição celestial, nós também passamos a nos alimentar daquilo que eles se alimentam. Então a gente para de depender desse alimento físico. Por isso Moshe não morreu, por isso Yeshua também não morreu. Lá no capítulo 22, no verso 3, né, que é o final da porção dessa paraxá, você vai ver uma situação onde Abraão vai demonstrar um caráter muito zeloso, né? Mas, aliás, antes de falar disso, falar do caráter de Abraão, levantar alguns pontos aqui. Quando o Eterno apareceu para Abraão, ele tinha se circuncidado. E ele estava sofrendo as dores dessa cirurgia. E é engraçado, né, que apesar dele estar nessa condição, faziam 3 dias que ele tinha feito a sua circuncisão, e aí o Eterno apareceu para ele. Você vê que Abraão, ele não colocou os servos dele para servir o Eterno. Ele mesmo foi correndo até a tenda de Sara e falou, Sara, amassa aí 3 medidas de pães fresquinhos. Né? Ele correu lá na boiada, lá no gado, e falou para o moço dele, olha, prepara prepara esse bezerro. Então você vê que ele tem esse caráter zeloso, né, para fazer tudo isso. E quando, no final da paraxá, né, você vai ver o Eterno falar para Abraão que queria que ele sacrificasse Isaac, né? Então ele fala, olha, pega lá o teu filho, vai até o Monte Moriá, no lugar que eu vou te mostrar, chega lá e oferece Isaac como um sacrifício de elevação. Então a gente vai ver uma coisa que eu acho muito interessante nessa paraxá,
é que a Paraxá diz o seguinte: a Torá ela relata que ele se levantou cedo, que ele madrugou. Então imagina o Eterno fala para você, olha, pega o teu filho amado, que você esperou tanto, esperou a vida inteira, que você esperou até os 100 anos de idade para ter. Vai lá, pega o teu filho e leva no monte para sacrificá-lo para mim. Meu amigo, normalmente você ia querer dormir até mais tarde nesse dia, porque esse dia não ia estar legal. Você ia querer dormir e você ia querer passar mais um dia com o teu filho. Não, vou passar um dia aqui com o meu filho, porque o que o Eterno está me pedindo é muito duro. Mas olha o caráter zeloso de Avraham. Avraham madrugou. O Eterno falou com ele, ele atendeu o Eterno prontamente. Nessa difícil situação, né, que Avraham faz? Ele parte para cumprir a vontade do Eterno. E a gente tem a tendência a uma inclinação ruim, né, que é um conceito bem difundido na dinâmica humana, que é conhecida como a inércia. Nós temos a tendência à inércia, a não fazer nada, a não reagir, a não ter iniciativa. E Avraham não, ele não era um homem inerte. O Eterno falou com ele, vai lá, mata teu filho lá no monte para mim. O que ele fez? Opa, Eterno, agora. Vou madrugar aqui, vou preparar as coisinhas, vou madrugar, vou sair bem cedo para fazer isso logo. Então, o que essa paraxá está nos mostrando, né, é que nós precisamos ter entusiasmo para cumprir os mandamentos do Eterno. O Eterno mandou fazer alguma coisa, eu vou fazer logo. Então, esse entusiasmo nos falta. Nós temos que ter, e temos que demonstrar esse entusiasmo para o Eterno, né? Agora, eu também diria um ponto que é um pouco mais importante para nós, o nosso contexto, que é o ponto da vida, né? Nós sabemos que a vida das pessoas, a vida depende do comissionamento de Yeshua. Se nós cremos que Yeshua é a salvação e que as pessoas estão perdendo a salvação por não conhecerem o Messias e por não cumprirem a palavra do Eterno, por não conhecerem a aliança do Eterno com os homens, então se a gente crê nisso, então mais do que isso, nós devíamos estar mais do que entusiasmados, né, para cumprir o comissionamento. Então, a gente está vivendo, na verdade, sobre um contexto inverso, onde nós temos um privilégio de pregar a salvação, um privilégio que os anjos quiseram ter, e o Eterno não deixou. Os anjos pediram isso para o Eterno. Eterno, dá esse privilégio de eu pregar a salvação, de eu anunciar para os homens que Yeshua é a salvação. Os anjos queriam fazer isso, de tão sublime que era esse comissionamento. E nós que temos esse privilégio, nós estamos na inércia, né? Perdendo tempo, nós não nos despertamos por um senso de urgência, que as pessoas estão se perdendo sem a palavra do Eterno, sem o conhecimento da salvação de Yeshua. Não temos senso de urgência, não temos interesse quando o assunto é salvação das almas. Não temos. Poucas pessoas estão aí se especializando em ser um pescador de homens. As pessoas se especializam em muitas coisas, mas poucas estão se especializando em ganhar almas para o Eterno, em anunciar a redenção de Yeshua. Então essa paraxá, principalmente, é claro que a gente está fazendo aqui um comentário de 20 e poucos minutos, nem 30 minutos. Eu já vou parar por aqui, mas essa paraxá tem muito assunto. E dentro desses assuntos de Sodoma e Gomorra, né, e de tantas outras coisas, a gente vai encontrar principalmente o caráter de Avraham, a postura de Avraham, o entusiasmo de Avraham para cumprir a vontade do Eterno, ainda que o Eterno tenha lhe pedido, mata o seu filho, ainda que não tenha sido a coisa mais gostosa, né? Avraham, ele com todo entusiasmo, ele levanta, madruga e cumpre a vontade do Eterno. Por isso ele é chamado de amigo de Deus, por isso que ele é o pai do monoteísmo, o pai da fé, né? Por isso que ele merece todo esse prestígio, tá bom? E nós precisamos nos posicionar e sermos mais parecidos com Avraham. Para esse comentário não ficar
sem retratar o contexto de Sodoma e Gomorra, você vai ver um pouquinho sobre a inhospitalidade desse lugar, que é um contraste antagônico à hospitalidade de Abraão, né? Então, se você fizer lá uma leitura atenta desse texto, você vai ver que ele aponta que os moradores de Sodoma e Gomorra, eles ficaram muito irados com a tentativa de Ló de ser um justo e de proteger aquelas pessoas que estavam ali. Aqui no Distrito Federal tem um lugar muito perigoso chamado Chaparral. Então, fazendo aqui uma alegoriazinha, imagina você mora lá no Chaparral, ou você mora em São Paulo, lá no Capão Redondo, você mora num lugar bem perigoso, e aí chega duas pessoas de fora e você fala, entra aqui na minha casa, fica aqui, dorme aqui, eu vou te abrigar porque o lugar é perigoso, né? E aí aqueles homens ficaram muito irritados, muito irados mesmo, e eles falaram o seguinte para Ló, né? Porque Ló se colocou como protetor daqueles visitantes. Falou, olha, eles estão debaixo do meu telhado, não façam mal a eles. Toma aqui a minha filha virgem, né? Então eles falam o seguinte, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. Porque você mal chegou aqui, você quer ser o justiceiro do lugar? Você quer ser o justo? Não, agora a casa vai cair para você. E um outro ponto dessa paraxá é o seguinte, nós comentamos que, isso inclusive, palavras de Salomão. Salomão fala que não existe nada novo debaixo dos céus, nada é novidade, tá bom? E realmente, quando você vê os homens de Sodoma e Gomorra na tentativa de pegar os anjos, né, para molestar os anjos, você vai ver uma cena muito, muito semelhante acontecer em Israel. Israel, hein? No meio da tribo de Benjamim, um lugar que tinha Torá, tá bom? Eu não vou fazer a leitura, mas vocês podem fazer a leitura aí de Juízes, capítulo 19. Pode ler lá pelo meio do capítulo para frente, ou então leia o capítulo todo que você vai ver uma história muito interessante, tá bom? E uma história trágica. E essa história é igualzinha à história de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque tinha um casal de viajantes passando por uma cidade da tribo de Benjamim. E esse casal ficou na praça, sem ter aonde dormir. Ninguém foi hospitaleiro com eles. Ninguém ali foi um espelho de Abraão. Mas passou um homem que morava num lugar afastado, né? Um homem simples, e parou ali naquela praça. Ele estava indo embora para casa para descansar e falou assim, olha, de onde vocês estão vindo? Né? E aquele casal falou de onde estava vindo, para onde estava indo. E ele falou, então, por favor, dorme na minha casa, né? Vamos lá. E o casal, o texto fala que eles estavam, né, com jumentinhos lá e eles tinham comida para comer, eles estavam bem preparados para a viagem. Então ele falou assim, não, eu tenho comida para comer, eu tenho tudo. Aí aquele senhor fala assim, não, mas o que te faltar fica por minha conta. Vai, dorme na minha casa, descansa lá, né? E se você precisar de algo, eu tenho para te oferecer. Pois bem, esse casal foi para a casa desse homem, e este homem que abrigou ele passou pela mesma situação de Ló, porque homens de Belial, homens malignos que viviam ali, bateram na porta desse homem e falaram assim, põe esse forasteiro aí para fora, traz esse homem para fora para a gente conhecer ele e para a gente molestar ele. Igualzinho Sodoma e Gomorra. A mesma coisa aconteceu em Israel. Claro, o final dessa história vai culminar em quase a destruição total da tribo de Benjamim. Ela quase foi extinta depois disso. Veio um juízo sobre Benjamim, que quase extirpou ele do meio das tribos de Israel. Quase essa tribo se perdeu, deixou de existir, tá bom? Muito interessante isso. E a gente tem uma passagem de Mateus capítulo 11, verso 23, 24, que vai falar o seguinte. E tu, Cafarnaum, erguer-te-ás até os céus? Serás abatida até o inferno. Se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti operaram, ela teria permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma do que para ti.
Quem falou isso? Yeshua. Tá? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas? Ora, foi esta a maldade de Sodoma, tua irmã, a soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Então também os pecados de Sodoma, eles não eram só de cunho sexual, tá bom? Era também o pecado de não exercer a justiça, de não amparar o pobre e o necessitado, o pecado da soberba, o pecado da abundância de ociosidade, o pecado da fartura de pão. Fartura de pão é pecado? Depende. Se você tiver pão só para você, em fartura, e você não tiver também para dividir com o próximo, é pecado, porque é descumprir o mandamento principal. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todos os teus bens, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então você estaria descumprindo o primeiro mandamento. Primeiro e o que seria o segundo mandamento, tá bom? Essa paraxá, meus irmãos, ela vai terminar falando da Akedah de Isaac, do sacrifício de Isaac. Mas, Renato, Isaac não foi sacrificado. Mas ele foi sacrificado no coração de Abraão, tá bom? Dentro do coração de Abraão, o ato já estava feito. Lembra que Yeshua falou que quando você olhar para uma mulher, é como se você tivesse deitado com ela? Que a intenção do teu coração, a kavaná do teu coração, é aquilo que o Eterno vai levar em conta. Ah, mas eu não deitei com ela. Mas a intenção do teu coração era essa, tá bom? A intenção do coração de Abraão era realmente entregar Isaac para o Eterno, tá? E é muito interessante porque dentro desse fato aí, você vai encontrar uma conversa entre o Eterno e Abraão, que eu diria o seguinte: ali eles estavam conversando sobre uma coisa do futuro. Então o Eterno estava falando para Abraão: você me entrega teu filho? Você me dá teu filho? E Abraão fala: eu dou, Senhor. Te dou meu filho. E o Eterno estava provavelmente dizendo ali para ele naquela conversa: então, vai ter um dia em que eu vou entregar o meu filho para você. Para redimir a tua alma, para redimir o teu povo, para redimir todos os homens. Então, aquele sacrifício no Monte Moriá de Isaac era um retrato, uma figura do sacrifício de Yeshua. Então, ali estava uma conversa que não está registrada na Torá, mas que com certeza o Eterno estava tendo com Abraão. Com certeza ele estava mostrando alguma coisa maravilhosa para ele. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui. No próximo Shabat, provavelmente eu vou filmar o Shabat, tá bom? O comentário da Paraxá, para que não aconteça novamente esse transtorno de vocês não receberem a Paraxá ou receber tão tardiamente, tá bom? Eu gravei o áudio, não consegui subir ele para o SoundCloud, mas da próxima vez eu vou fazer assim. Tentei transformar esse áudio num vídeo, também não consegui, e por isso estou gravando aqui para vocês. Mas a próxima vez eu vou deixar gravado já o comentário da Paraxá, e até essa gravação é uma gravação teste, né? Estou fazendo aqui do celular para ver como vai ficar, e a gente vai fazer assim daqui por diante, e quando não, a gente vai realmente fazer uma transmissão ao vivo, uma live, como era feito antigamente, tá bom? Um abraço para vocês, Shalom!